imenso nós estarmos mais uma vez juntos aqui. Tinha esse cantinho, nesse espaço e nessa hora que a gente tem para pensar, para refletir sobre a palavra de Deus. É interessante como a luz é extraordinária. A gente não vive sem ela, mas ao mesmo tempo ficar assim, cara a cara com ela, os olhos ficam meio fechadinhos como o meu. O sol está meio a pino, batendo nos meus olhos, aí eles dão essa fechadinha, por uma razão simples. Eu tenho limite até para encarar a luz. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele é luz absoluta, mas Ele vai revelando a luz dele a gente de modo que a gente possa não ficar encandeado e ofuscado e cegado pelo impacto da luz. Vocês lembram que o apóstolo Paulo ia andando no caminho de Damasco, mais ou menos uma hora dessa, ao meio-dia, quando de repente apareceu uma luz mais forte do que a do sol. E ele ouviu uma voz que provinha ali de dentro daquela experiência e que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O resultado é que ele levantou cego e ficou algum tempo sem nada ver, até que oraram sobre ele e escamas como que ele caíram dos olhos e ele voltou a ver. Esse encontro e esse impacto assim direto com a luz às vezes deixa o indivíduo completamente atordoado. E é o que eu noto que acontece com um bocado de gente em situações diferentes. A pessoa começa a ouvir, por exemplo, a palavra de Deus, que é luz para o caminho da gente, é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Mas alguns, no primeiro contato, ficam experimentando essa síndrome do choque da luz. E completamente atarantados e perdidos e sem saber o que está acontecendo com eles. Nesses dias, aqui em Brasília, eu vi uma coisa muito bonita acontecer com uma pessoa que de repente disse que a luz acendeu para ele de uma forma tão forte e o impacto foi parecido com esse. Ele disse que entrou em pânico. Foi tanta luz que ele ficou completamente sem conseguir, aparentemente, olhar as coisas, de tão forte e intenso que foi. Aí, de repente, as coisas vão se tornando mais calmas, os nossos sentidos começam a lidar melhor com aquilo que aconteceu com a gente e tudo começa a clarear. Você está me vendo em casa e perguntando por que eu estou dizendo isso. De fato, eu não vim aqui gravar hoje para falar sobre esse assunto, foi o sol mesmo que me fez falar sobre isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, em Mateus 19, é sobre isso que eu iria falar. Mas já que eu comecei e o meu coração está contente nessa direção, eu queria dizer a você o seguinte: há pessoas que começam a ouvir a palavra do Evangelho e o primeiro impacto que elas recebem as deixa meio perturbadas. Mas é normal. Eu queria que você soubesse que é completamente normal. Porque a gente vem andando, às vezes, há muitos anos, espiritualmente falando, em profunda escuridade, sem discernimento de coisa nenhuma, com a vida mais ou menos organizada na escuridão, sabendo onde cada coisa está e imaginando como cada coisa é, de modo que, às vezes, o mundo que o indivíduo tem nem é o mundo real mesmo. É o mundo que ele concebeu, que ele imaginou, que ele projetou, que ele construiu, que ele mobiliou, que ele decorou. Só coisas da cabeça dele, porque de fato ele nunca viu as coisas como elas são. Ele só se habituou com o lugar onde as coisas aparentemente estão e imagina que elas sejam como elas são, mas elas nem sempre são. Até que a luz acende. E o sujeito leva o maior susto do mundo. E isso acontece no processo de conversão da gente. E quando eu estou falando aqui de conversão, não estou falando de você se tornar membro de uma agremiação religiosa. De fato, eu estou falando de algo que acontece somente no coração humano, entre você e Deus. Uma experiência completamente pessoal e íntima. Quando o Evangelho, a boa nova de Jesus é anunciada e você fica sabendo que Deus
estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas ao contrário, perdoando-lhes todos os seus pecados, quando essa palavra da Boa Nova chega com graça, com luz, tem gente que ao invés de celebrar esse encontro se atordoa. Por quê? Porque isso desconstrói todas as certezas anteriores, esse ambiente que eu falei que o indivíduo, mesmo sem enxergar, assume como concreto. Ele anda por aí, ele sabe para onde é que ele vai, meu Deus, onde é que eu estou indo. Está tudo sob controle, aparentemente. Ele vai ali, ó, fazendo o caminhozinho dele, opa, tem um intervalo aqui, está tudo bem na minha vida e tal. De repente abre e ele vê e se assusta. Se assusta. É lindo, mas não era como ele pensava. A vida tinha outros conteúdos e outros significados, e ele se apavora e entra em pânico. E provavelmente haja pessoas me vendo e ouvindo agora que estejam neste momento da jornada. A luz acendeu. O cara disse, meu Deus, não é nada daquilo que eu pensava. Tudo que me diziam antes era apenas construção religiosa de uma coisa destinada a manter mentes humanas sob controle, sob manipulação, a uma série de regrinhas, dá um sentimento de estabilidade, de confiança, de tranquilidade. Parece que se obedece uma determinada mecânica espiritual e se cumpre alguns ritos e se pratica alguns comportamentos, então está tudo sob controle, o nosso contrato com a divindade está firmado e validado, e mesmo que eu não esteja sabendo de coisa alguma, eu vou aqui tateando no meu corrimãozinho da religião, aparentemente com tudo seguro, aí pô, acende a luz. É lindo, mas é apavorante, por uma única razão. Você descobre que o caminho que você vinha fazendo até então era simplesmente um corrimão. E agora, mesmo que se tenha aberto para você um mundo de novas oportunidades, a alma está viciada na mediocridade, viciada na pequenez, nos hábitos da cegueira, nos condicionamentos da escuridão, viciada em viver tentando pegar alguma coisa. E uma das maravilhas da luz é que você pode andar, você não precisa mais ficar desesperado como se tivesse um buraco em cada lugar. Você simplesmente pode ir tranquilamente. Mas quando o cara ficou viciado no corrimão da religião para guiar a cegueirazinha dele, ele entra em pânico quando os olhos se abrem, porque todas aquelas certezas anteriores são desconstruídas, e o indivíduo, por mais iluminado que esteja e livre, o indivíduo fica viciado naquelas certezas da escuridade. De fato, ele não vê nada, mas está seguro de que as coisas estão onde elas estão, porque ele toca nelas. Aí o mundo se abre, é maravilhoso, mas o pânico se instala, porque há muita gente que prefere se deixar conduzir pela vida por um corrimãozinho religioso do que ter a própria chance diante de Deus e com a sua consciência de andar no caminho, com fé, ele mesmo, com a consciência que Deus lhe deu, decidindo e discernindo as coisas, sem precisar de amuletos e nem de condutores especiais e nem de bengalinhas. E isso vicia. É por isso que eu disse que há pessoas que estranhamente recebem o benefício de enxergar e entram em crise, entram em pânico, porque isso implica numa desconstrução de coisas anteriores e a pessoa se sente assim, meio como que no vazio. E talvez seja assim que você esteja se sentindo, diz, meu Deus, tudo isso é verdade, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou andar agora? É aquela tal da crise da liberdade. Liberdade gera vertigem. Olha só, aqui a gente tem uma descida e o lugar não é alto. Mas há pessoas que, se colocadas aqui subitamente num lugar como esse, entram em vertigem. Você quer saber que tipo de gente?
Eu fui a Bangu durante 3 anos, com alguma regularidade. E eu vi pessoas que, quando foram tiradas de lá e colocadas num presídio mais aberto, com campo livre, me diziam que não podiam nem andar direito, porque depois de ficar 8 anos dentro daquele cubículo, de repente o mundo se abrir e o céu se manifestar e os horizontes se expressarem e os ambientes crescerem e o chão se tornar um caminho e um convite à liberdade para caminhar, alguns entravam em pânico pelo simples fato de terem ficado condicionados e viciados àquela vida pequena e abominável, de tão estreita. Se esse for o seu caso, não tema. Você está ouvindo a palavra do Evangelho, creia. Esse impacto inicial é assim mesmo. Logo você vai começar a usufruir o benefício, o privilégio, a alegria, a liberdade, a tranquilidade, a possibilidade de andar com consciência em fé, sem medo, sem dependência de ninguém, sendo você mesmo um ser humano adulto na sua consciência, não estando mais sob a tutela daqueles que querem ser os controladores e os manipuladores da sua consciência. Essa é a palavra do Evangelho. Essa luz chega para clarear. O primeiro impacto pode até deixar você meio atordoado. Fique calmo e fique tranquilo. Tudo vai ficar completamente claro e você vai andar sem medo. E vai descobrir que na sua luz, a gente vê a luz. E se a gente o segue, pode andar com total tranquilidade, porque as trevas já não nos alcançarão para sempre. Quero convidar você a visitar o meu site, o www.caiofabio.com, e convidar você para estar com a gente no Caminho da Graça. O endereço, horários estão aparecendo aí, mas todos os domingos, às 19h30, você é convidado para vir e trazer os seus amigos para nós estarmos juntos. Que Deus abençoe muito, muito você. E até o nosso próximo encontro, aqui no Caminho.